Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar fazendo essa live no dia de hoje, aí, referente à escola bíblica dominical, né? Embora a gente tá sem o material, sem a revista, né? Fizemos o pedido e não chegou o tempo ainda, né? O pedido não chegou para nós ainda, devido a tudo isso que nós estamos passando. Mas pegamos alguns materiais aí, então nós vamos lecionar, né, a nossa lição aí e, né, vamos ver aí o que Deus tem para nós no dia de hoje, né? Vamos esperar, ver se os irmãos vão chegando, vão vendo, né, essa live aí, né? Aqui quem vos fala é o presbítero Leandro Pípoli. Eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A minha congregação é a congregação ali do Campo Alegre, né? Onde eu estou superintendente, né, da Escola Bíblica Dominical. Nós servimos ao Senhor ali, né? E também leciono as lições, né, juntamente com os outros professores. E vamos lecionar na lição de hoje. Minha esposa está aqui me ajudando aqui, né? Então eu estou com a minha tela do computador aberta aqui e está com o material aqui, né, na minha tela. E vamos dar início. A nossa revista, irmãos, ela tem por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa revista, irmãos, ela já foi lecionada em 2014, né? É o mesmo conteúdo, né? É a mesma coisa, não vai mudar em nada, o mesmo conteúdo de 2014, né? A Casa Publicadora da Assembleia de Deus achou por bem fazer essa edição dela novamente, né? E assim nós vamos dar o início, né? A nossa lição, ela tem por título E deu dons aos homens, né? É o título da nossa primeira lição. O texto áureo nos diz da seguinte maneira: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 8. A verdade prática nos diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la, né? Então, até quando Cristo não venha arrebatar a igreja, né, nós vamos fazer cumprir o chamado de Deus, né? E os dons espirituais vai estar aí ajudando a igreja, né, a cumprir a sua missão aqui nesta terra. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 8, e depois 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Então vamos fazer a leitura. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar,
E o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4 ao 7, nos diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então, olha só, né? Que coisa maravilhosa, né? Palavra do Senhor, né? Só baixa o som do celular. O objetivo geral é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Ou seja, os dons espirituais, eles são atuais, né? E nós, como crentes pentecostais, nós sabemos muito bem disso, né? Embora há grupos que não acreditam muito, né? A nossa introdução, ela nos diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações espirituais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, já logo na introdução, já tem algumas informações bem importantes para nós, né? Que os dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através do crente. Ou seja, o dom ele não é do crente, né? O dom ele é do Espírito Santo, no qual vai estar sendo operado através do cristão. O crente é apenas o canal da bênção, é apenas o canal dessa manifestação espiritual e para o bem comum, ou seja, para o bem comum de toda a igreja, né? Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus, dispensados à igreja, para que com graça e poder ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé, né? Então, olha só, os dons espirituais, né, é para auxiliar na grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? É o que diz a palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. E os dons espirituais nos auxiliam nisso, para pregar a palavra com poder, né? O ponto central, os dons são atuais e bíblicos, né? É bíblicos isso, né? Não é fruto da nossa imaginação, não, né? Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádivas. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar, né? Ou seja, a palavra dom ela significa dar, né? Isso a gente pode afirmar, né, que no Antigo Testamento há vislumbre desses dons, né? Concedido às pessoas peculiares, né? Como reis, sacerdotes, profetas, juízes, né? E também outros, né? Ou seja, a atuação do Espírito Santo através dos dons, né, do Espírito Santo, ela não era dada a todo o povo, né, a todo o povo de Deus, não. Era apenas concedido a algumas pessoas, né, alguns grupos de pessoas. E esses grupos eram reis, sacerdotes, profetas e juízes também, né? Quando nós olhamos na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 5, nós vimos que Deus, ele chamou Bezael, né,
e capacitou esse homem, deu sabedoria para esse homem para fazer invenções, né? E trabalhar com ouro, com prata, pedras, né? Para quê? Para fazer os utensílios do tabernáculo, né? Então, ou seja, né? Ali houve uma capacitação do Espírito Santo na vida daqueles homens, né? Reis também recebiam essas capacitações, sacerdotes, profetas, né? Isso é apenas um vislumbre, uma ideia das manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse mesmo dicionário, ele informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados e que se relacionam ao verbo grego didone, que significa também dar, né? Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar, que nós vemos também em Filipenses capítulo 4 e o versículo 15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus. Que em nome de Jesus promova a libertação dos cativos, ministre a cura dos doentes e proclame a salvação dos homens para a glória de Deus. Então, olha só, no Novo Testamento, né, Deus ele concede os dons do Espírito Santo, né, e esses dons estão disponíveis a toda a igreja em nome de Jesus, né? Mas para quê? Né? Para ela promover o que? Libertação dos cativos, ministrar as curas aos doentes, né? E a proclamação da salvação aos homens para a glória de Deus. Quando nós vemos em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 4, Paulo diz da seguinte maneira: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Então, olha só, né? Paulo, ele fazendo a obra de Deus, o Espírito Santo se manifestava na vida dele, né? E com poder, né? E a Bíblia nos diz: esses sinais seguirão aos que creem, né? Para que nós possamos fazer a obra de Deus aqui na terra, né? Então vamos lá. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Então, olha só, de forma bem didática, né? Para que nós possamos estudar de uma melhor clareza, ter um sistema de ensino. Os dons espirituais, eles foram divididos em 3 categorias, que são elas: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, né? E essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, né? Então, olha só, os dons de serviço eles se encontram em Romanos, os dons espirituais, 1 Coríntios, né? E os dons ministeriais em Efésios. Nós vamos comentar melhor sobre isso mais a seguir. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe um assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-lo e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Deixa eu abaixar aqui. Quando nós olhamos também em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos
do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos os 9 dons espirituais. Mas quando nós prosseguimos na leitura e vamos ao versículo 28, também tem alguns dons espirituais ali. E do versículo 29 e 30 também tem dons espirituais. É bom que os irmãos leiam em casa e possam fazer um estudo, né? Meditar, né, na palavra do Senhor. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Vamos comentar agora sobre esses 3 grupos, né? Essas 3 classificações no qual nós comentamos, né? Então vamos falar então a respeito, né? Os dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja lembrando de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, né? Assim como um membro do corpo humano depende de outros para exercer a sua função, a igreja necessita uns dos outros para o fortalecimento da vida espiritual e comunhão de Deus. Quando a Bíblia fala dos dons espirituais, ela também associa com o corpo de Cristo. Ou seja, nós fazemos parte desse corpo, né, no qual Cristo é a cabeça. E como um corpo, né, um depende do outro, né, para sobreviver, vamos dizer assim, né? Ou seja, um não é sem o outro. Um não é maior do que o outro, né? Há várias funções, né? Cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Nenhum membro é autossuficiente. Imagina só, se você tiver as mãos e não tiver os dedos, né? Não vai ter praticamente utilidade, né? Ou seja, cada cristão, cada crente, né, está neste corpo e tem a sua utilidade e um depende do outro, né? Somos dependentes uns dos outros, né? É a comunhão entre os irmãos, né? Ó, quão bom e quão suave é que nós vivamos, né, em comunhão, né? É esse relacionamento entre os cristãos, né? E quando nós falamos dos dons de serviço, né, ele é para essa manutenção deste corpo também. Por isso, a categoria dos dons apresentado em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então, olha só, a pessoa está tendo dom espiritual, e aqui no caso dons de serviço, nós vamos listar eles mais para frente, falar alguns dons de serviço. Nós entendemos que é para prestar um serviço a outra pessoa. A pessoa, quando ela tem o dom de serviço, a própria palavra já fala, serviço é servir alguém, ser útil para alguém, né? Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos, são esses. Ministério, isso aqui é muito importante a gente entender. Quando nós falamos em ministério, nós falamos em ofício diaconal, né? A diaconia, né? A diaconia que significa serviço. Exortação, né? E quando nós falamos de exortação, geralmente nos traz a ideia de corrigir, de repreender, né? Mas não, a palavra também exortação, ela é encorajar as pessoas, né? Encorajamento, né? Então, olha só, o dom de serviço é o ministério, exortação, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados à ação em pró do outro, em pró do próximo, né? Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Então, quando você tem um dom de serviço, né, seja um ministério, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia, né, você deve usar ele para benefício da Igreja de Deus.
E não para benefícios próprios, né? Mas sim benefícios da igreja, do próximo, em ajudar o irmão, ajudar as pessoas, né? A diaconia, o serviço, né? Foi para isso que Deus nos chamou, né? Para servir, né? Jesus, uma certa vez falando, conversando com seus discípulos, né? Ele fez a seguinte pergunta para eles. Ele disse, olha, quem é mais importante? Quem está na mesa ou quem está servindo, né? E Jesus mesmo responde, olha, lógico, né, que é quem está à mesa. Aí Jesus ele fala da seguinte maneira, mas eu, porém, eu sou como aquele que serve, né? Olha só que coisa maravilhosa. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio para servir, se humilhou, né? Então, e nós muitas das vezes queremos se exaltar com tantas coisas, né? Não devemos fazer isso, né? A nossa função é servir, é trabalho. Então vamos conhecer agora um pouco dos dons espirituais. Mas antes de comentar os dons espirituais, quando nós falamos de ofício diaconal, de serviço, né? Esses dons, né? Eles são muito importantes na igreja. São muito importantes para a manutenção da obra do Senhor, né? Exortar o irmão, encorajar o irmão. A irmã que reúne, as irmãs que se reúnem, ela faz o serviço de diaconia, né? Elas vão, ela cuida do templo, né? Lavam, cuida com muito carinho, com muito amor da obra de Deus. E eu digo mais, né? E tem muitas irmãs que fazem o serviço diaconal muito bem, né? Muito bem, né? Para a glória de Deus. Os dons espirituais. Quando eu falo dos dons espirituais, são os dons de manifestação, né? Manifestação do Espírito. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Né? Quando nós falamos de ignorância, ela não é bom em lugar nenhum, em assunto nenhum. Quanto mais concernente a palavra de Deus, né? Quando nós vamos procurar um médico, nós queremos que o médico conheça do assunto, né? Que ele não seja ignorante no assunto. Quando nós vamos chamar um pedreiro, né? Nós queremos que o pedreiro ele entende do assunto, né? Que aquele pedreiro ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele não seja ignorante. E agora Paulo ele fala para os irmãos lá de Coríntios, né? Pessoal, olha, meus irmãos, eu não quero que vocês sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Inclusive em revistas passadas nós estudamos muito sobre esse assunto aí. Vamos ver o que tem mais para nós aqui. Olha só, uma característica da igreja de Corinto, né, que predominava naquela igreja, é que aqueles irmãos, antes deles receber a palavra, deles fazer parte da igreja de Cristo, eles eram pessoas idólatras que estavam envolvidos com idolatria, né? E muitas dessas manifestações espirituais da igreja que eles estavam, ou no ambiente que eles estavam, né, lembravam que as suas experiências que ele tinha lá atrás, eles tinham aquelas experiências dele lá atrás, místicas, né? Seus mistérios, né, místicos. E quando eles vieram para a igreja, aceitaram a fé, eles começaram a trazer os seus costumes para dentro da igreja. Né? E quando Deus começou a fazer as manifestações espirituais, né? Eles começaram então a querer trazer o costume que eles tinham lá fora e trazer para dentro da igreja. Então olha só, os coríntios eles precisavam então ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e a sua utilização dentro
do culto e também fora dele, saber como utilizar os dons espirituais. Isso é muito importante, né? E o perigo é de nós, muitas das vezes, né, querer trazer um costume de fora para dentro da igreja, né? Isso não pode. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais. Tem que ser ensinado, né? Para que a igreja seja edificada, vai crescendo na graça e também em conhecimento, né? A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, né? Está na Bíblia, a Bíblia está ensinando nós sobre isso. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinar de forma correta o que a Bíblia diz. Então, olha só, isso é a importância de ensinar corretamente o que a palavra de Deus ensina, né? Sem rodeios, né? Não adianta a pessoa querer fazer rodeios na palavra de Deus. Não, devemos ensinar o que a Bíblia realmente diz. Para quê? Para que não vai surgindo fanatismo religioso, né? Corrupções doutrinárias dos movimentos estranhos e muitas das vezes heresias. O que nós vemos para fora, em muitos lugares, nós vemos muito desses movimentos estranhos que não tem nada a ver com a manifestação do Espírito Santo, né? E muitos fanatismo religioso, né? Alguns chegam até dizer da seguinte maneira, assim, olha, tem muitos aí que não entendem de mistério, não é assim? Não, né? A Bíblia fala sobre isso e é isso que nós devemos fazer, né? Devemos obedecer a palavra do Senhor, para nós não cometermos erros, né? Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto, né? Então nós devemos saber como usar os dons espirituais de forma correta. Olha só, a Assembleia de Deus, ela tem os seus cultos de doutrina, ela tem as escolas bíblicas dominical, mas são muitas das vezes pouco frequentadas, né? O pastor, o obreiro está ali ensinando a palavra de Deus, mas muitas das vezes o cristão ele não vai lá nesses cultos de ensino para aprender realmente o que a palavra de Deus está dizendo, né? Acerca dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais como apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, o primeiro ponto é capacitar o povo de Deus para o serviço. Mais uma vez a palavra serviço aparecendo aqui para nós. Em segundo, promover o quê? O crescimento da igreja, né? Porque a Bíblia nos diz que os dons, Deus ele concedeu esses dons para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para que nós possamos crescer, né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos como uma criança. Nós vamos crescer e tornar maduro, né? Então, essa ministração dos dons é para que isso também aconteça em nossas vidas, né? Crescendo na graça, crescendo no conhecimento. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la, né? Com zelo e amor. Então, olha só, o Senhor ele deu à sua igreja ministro para servir a igreja, né? Então vamos ver aqui, 1 a Pedro, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 3, nos diz da seguinte maneira: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem
sobre vós no Senhor, né? Perdão, irmãos, isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 12. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Então, aqueles que estão trabalhando, ele tem que ter um reconhecimento da igreja de Cristo. Qualquer um? Não, os que trabalham, os que realmente estão fazendo algo na obra de Deus, os que presidem sobre vós, né? E vos admoestam, estão ensinando, estão corrigindo, estão falando como tem que ser, ensinando a palavra de Deus. Não adianta simplesmente chegar, colocar a gravatinha, ficar bonito, isso não adianta. Não adianta. Querer reconhecimento, né? E sem estar trabalhando na obra de Deus. Muitas das pessoas, o obreiro, né? Ele somente quer ser visto pelos outros. Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, está nos ensinando aqui. E rogo os irmãos que reconheçais quem? Os que trabalham. Os que estão trabalhando, estão prestando o quê? A diaconia, que estão prestando o quê? O serviço na obra de Deus. Eu quero ler também aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, né? Versículo 2 e o versículo 3 também. Nos diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Olha só a responsabilidade, né, de cuidar desse rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, né? Olha só, né? Mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, né? Então, quando nós somos chamados para a obra de Deus, isso é para trabalhar na obra de Deus. O Senhor quer que nós façamos algo para a obra de Deus, para o crescimento da obra, para o aperfeiçoamento dos santos, né? E não simplesmente para ser visto pelos outros, e nem por torpe ganância. Muitos querem apenas se aparecer, né? Fazer um enriquecimento através de tudo isso. Isso a palavra de Deus nos condena. Então vamos lá. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, de trabalho, de fazer a obra do Senhor. Jamais a perspectiva centralizada e sacerdotal do Antigo Testamento, né? Não, a obra de Deus é trabalho. Os dons são importantes, né? Coríntios é uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, né? São pessoas que defendem de uma forma errada que os dons espirituais cessaram, né? No primeiro século, duraram apenas enquanto duraram os apóstolos, né? Mas não, né? Que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns dos outros por terem algum dom. Tem muitos que se acham dessa maneira. Simplesmente por terem algum dom espiritual, se acham que é super crentes, que é superiores, né? Isso a palavra de Deus não nos ensina. Lamentavelmente, isso é verdade em alguns lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com os crentes de Coríntios que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento dos outros, né? Então, ou seja, aí em Coríntios estavam achando porque um tinha um dom era mais importante, o outro não, né? Mas todos os dons espirituais são importantes. Ou valorizava uma pessoa porque uma pessoa ela tinha um determinado dom espiritual, né? Então valorizava ela mais do que os outros, né? Não, né? O dom ministerial não é para a pessoa ser valorizada. E eu digo mais, dons espiritual ele não é atestado
de santidade ou de espiritualidade. Não, jamais. Né? Às vezes a pessoa, ela tem, não é porque ela tem um dom espiritual, Deus vai estar aprovando tudo na vida dela. Né? Não é dessa maneira. Né? Mas lá na igreja de Coríntios, eles valorizavam uns em detrimento do outro. Como o dom é do Espírito Santo, todos têm a sua importância, né? Todos são importantes na obra do Senhor. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos. Pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. O dom foi dado a cada um conforme a vontade e o querer de Deus, né? Para que for útil. Tem que ter uma utilidade na obra do Senhor, né? Diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Né? Alguns teólogos afirmam que não é somente os 9, né? Que há mais, que Paulo colocou somente ali um exemplo desses dons ali, né? Que se apresentavam na igreja de Coríntios. Né? É isso que o comentarista está dizendo aqui. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. Dons, quando nós falamos ali em Coríntios, né, ele fala que é carisma, né, é graça concedida, né, não é por mérito de pessoa nenhuma, né, porque a pessoa é boazinha, não, né, Deus ele dá conforme a sua graça, é a graça dele, né, que Deus dá. Né? A Bíblia nos ensina a buscar os dons espirituais, a buscar esses dons, mas quem vai conceder é Deus, né? O Espírito Santo vai usar a pessoa conforme Ele quer, né? E não conforme nós queremos, e o dom é dele, né? O dom é do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 nos diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, olha só, a pessoa recebeu o dom da parte de Deus, né? E o dom era uma concessão, viu? Uma concessão. O Espírito Santo que vai te usando aí nesses dons, né? Cada um administra ao outro e não é a si próprio. Administrar ao outro o dom, olha só o importante na palavra de Deus, como o recebeu. Da maneira que a pessoa recebeu, ela tem que transmitir isso aí para administrar isso aos outros. Né? É conforme ela recebeu. Né? E não da maneira dela, conforme ela quer. Não, é conforme ela recebeu, ela vai transmitir o dom de Deus. Né? Vai administrar esse dom de Deus. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus, que é muito importante. Quando Deus está usando a pessoa, isso não é motivo de vanglória da pessoa, jamais. Porque Deus, quando está usando alguém, Ele está usando em favor do outro, Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Né? Então não tem que ter exaltação nesse dom, né? Por ter algum tipo de dom. Hoje, infelizmente, muitos idolatram A ou idolatram B, porque a pessoa é usada, é um instrumento de Deus. Então existe uma certa idolatria nisso, né? Há uma certa idolatria. Isso nós não devemos ter em nosso meio. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar, né? Dar honra a quem tem honra, né? E ter um reconhecimento naqueles que estão trabalhando na obra de Deus, né? E não tratar a pessoa com exaltação, né? Não, isso
Jamais, né? Porque o dom não é para ela, mas é para o outro, né? E uma coisa muito importante quando nós falamos do corpo de Cristo, né? Que cada um ele necessita do outro. Então, a pessoa tem um dom espiritual, ela vai administrar ao outro, e a outra pessoa ela tem um dom, vai administrar ela, e assim Deus vai operando em comunhão na igreja de Cristo. Usar o dom espiritual com o coração sincero e transbordante de amor pelo próximo, que está em 1 Coríntios capítulo 13. E não foi por acaso que o capítulo 13, que fala sobre o amor de 1 Coríntios, ele foi colocado entre o versículo 12, que fala sobre os dons espirituais, e o capítulo 14, ou seja, Paulo, quando ele vai apresentar os dons espirituais, no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais, depois ele vem falando sobre o amor, olha só que coisa maravilhosa, e depois ele vem falando no capítulo 14 como a pessoa deve exercer o dom espiritual, né? Então tem que ser um amor ao próximo. Vamos para a conclusão, né, irmãos? A conclusão, eu não estou acompanhando mensagem, nada disso, né? A minha esposa está aqui acompanhando aqui, né? Então eu só estou com o conteúdo aqui na minha frente passando para os irmãos, né? O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Serviço, né? Servir ao Senhor e também servir à igreja. Os dons são para os nossos dias, eles são atuais, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Não, isso não, né? Eles são atuais, o Espírito Santo usa os crentes, né, através dos dons espirituais para o serviço da obra de Deus. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história, né? Que Deus possa abençoar os irmãos. Agradecer a todos os irmãos, né, que estão assistindo, que assistiu aí conosco. Eu não vou falar o nome de todos, né, irmãos, que o conteúdo da live aí está na minha esposa aí. Eu só tô com a lição aqui na minha frente, que eu consegui pegar alguma coisa da internet, embora não tenha a revista ainda. Eu agradeço a todos os irmãos que participaram aí, que possa ser útil para alguma coisa, né? Que os irmãos possam fazer bom proveito. Se irmãos tiverem alguma dúvida, nos procure, deixe a sua mensagem que nós esclarecemos. Eu nunca fiz uma live, é a primeira live, então a gente fica um pouco apreensivo, um pouco nervoso, né? Mas Deus vai dando graça para nós aí. Se porventura na próxima lição, né, as igrejas estiverem fechadas ainda, a gente não poder fazer a aula presencial, estaremos aqui novamente, né, passando aí algo para os irmãos aí da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.